Quem é Jesus para você? A pergunta que eu te faço. Você já parou para pensar nisso? Para você que está aqui, quem é Jesus? Quem Ele é para você? Para você. Eu tenho uma convicção de quem é Jesus para mim. E você? Quem é Jesus para você? No Evangelho de João, aqui no capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio, Ele era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Jesus é o próprio Deus e a palavra que se tornou carne para habitar entre nós. Aqui no livro de João também, no versículo 14, diz assim, olha: aquele que é a palavra tornou-se carne. Jesus, a palavra, ele se fez carne como eu e como você, se fez ser humano e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, o único Filho de Deus, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Repare, o amor de Deus tão grande, tão intenso por mim, por você, e sabendo das nossas falhas, sabendo que nós somos míseros pecadores, inconstantes, muitas vezes ingratos, Deus pega o seu filho e fala assim: olha, se transforma naquilo que eles são. Eles são criaturas, foram feitas à nossa imagem e semelhança, se distanciaram de nós, porque quiseram seguir os seus próprios pensamentos. Mas não é isso que eu quero para eles. Eu quero para eles uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento. Eu quero que eles vivam a paz de saberem que estão seguros no reino que pertence a Deus e que eles estão incluídos nesse propósito. E Deus pega o seu filho e transforma naquilo que nós somos. Repare a expressão que eu estou usando: naquilo que nós somos. Carne. Um ser divino foi humilhado ao ponto de se tornar carne humana, para viver entre mim e você, vive conosco, para ter os mesmos sentimentos que nós temos, está sujeito às mesmas coisas que nós estamos. E é dessa forma que nós, quando vemos Deus, a sua infinita misericórdia, o seu amor, a sua forma de expressar este amor, que muitas vezes não se compreende. Que amor é esse que Ele tem por mim, que Ele tem por você?
E quando nós fazemos a pergunta, quem é Jesus para você? É exatamente para que eu reflita, para que você reflita sobre o que nós queremos para a nossa vida. Segui-lo ou apenas conhecer um pouco de sua vida? Porque para conhecer da vida de Jesus é fácil, é só ler as coisas que existem por aí, um montão de gente escrevendo de tudo e de qualquer jeito. Então aquele que se identifica com aquele tipo de linguagem vai fazer daquela linguagem a sua preferida. Mas a questão não é essa. A questão é que quando Jesus ele veio na forma humana, ele veio para ensinar a mim, ensinar a você o que nós deveríamos fazer para nós estarmos com ele no reino de Deus. Estarmos com ele na glória de Deus. E é exatamente isso que é a reflexão que nós fazemos. Tem pessoas que elas param, elas dentro das igrejas se acomodam, dentro das igrejas se deixam ser iludidas, e dentro das igrejas se distanciam de Deus. Eu não estou falando para quem está do lado de fora. Eu estou falando para aqueles como nós estamos aqui do lado de dentro. Aquele como nós está tendo acesso a essa mensagem. Quem é Jesus para você? As inúmeras religiões ou denominações que existem por aí, cada uma quer mostrar um Jesus de acordo com a sua conveniência, de acordo com a conveniência daquele que criou aquela denominação. Aí as pessoas se deixam ser escravizadas, não mais pelos demônios, porque pelos demônios, na cruz, interrompeu-se ali todo aquele domínio. Toda aquela maldição foi desfeita na cruz do Calvário. Para aqueles que creem, como diz em Colossenses, a sua dívida passada já não existe mais, porque foi cravada na cruz. Por aquele que deixou a sua divindade, se humilhou ao ponto de se tornar aquilo que nós somos, carne, viveu entre nós, nos ensinou como agir em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias, inclusive em ser tentado, mas não pecou, não cedeu à tentação, e desta forma nos ensina e nos ensinou, e sempre nos ensinará o caminho que eu e você devemos seguir, para que nós não mais aceitemos viver sob julgo de escravidão. A liberdade em Cristo é a melhor coisa que tem, e é para alguns a pior, porque a pessoa que não tem a disciplina de entender que a liberdade dela tem que estar aliada à responsabilidade de sua vida, de seguir exemplo. E não é exemplo do pastor Vinícius, não é exemplo do pastor Fábio, é seguir exemplo de quem? De Cristo. Não é seguir exemplo de nenhum pregador. Todos nós, pregadores, somos homens sujeitos à falha. Eu choro, eu rio,
Eu fico feliz, eu fico triste. Dá vontade de vez em quando de apertar o pescoço de meia dúzia, de 3 ou 4. É verdade ou não é? Sim ou não? Oxe. Isso, todos nós somos assim. Então, eu não sou o melhor exemplo para você seguir. Siga o exemplo de Cristo, que a todo instante Ele vai estar falando para você como fala para mim: se segura, malandro, não vai nisso não, não faz isso não, entendeu? Não reage agora, pensa. Tem situações, a minha esposa viu ontem determinadas situações que chega até mim e eu me calo completamente, eu fico completamente calado, porque eu digo para ela que eu estou brigando eu comigo mesmo. Você consegue entender? Porque se você reagir no mesmo instante que vem aquela situação, não faça isso. Você vai fazer coisa que depois vai querer se arrepender, já não vai dar mais para se arrepender. Esse exemplo pode seguir meu. Não faça isso. Não faça. Porque nós somos falhos. É ou não é verdade? Não existe perfeição em nenhum homem, em nenhum ser humano. Não tente você me colocar numa posição que não é minha, de destaque. O fato de estarmos aqui sobre este altar é simplesmente uma disposição para que você possa nos ver de forma mais clara, mais direta. Se tivermos no mesmo nível, a pessoa que está à sua frente vai atrapalhar a sua visão de cada um de nós. Não quer dizer que o fato de estarmos aqui em cima sejamos superiores a qualquer um de vocês. Pelo contrário. Pelo contrário. Essa reflexão que nós trazemos da pergunta inicial: quem é Jesus para você? Pelo fato de estar como pastor, eu não posso me sentir dono de ninguém. Nem da minha vida eu sou dono. Porque se Ele não quiser, eu não desço desse altar. E tem gente que se acha dono da vida dos outros, de dizer para você o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, o que você tem que gostar. As religiões fazem isso. Jesus não. E quando Ele veio na forma humana, Ele mostrou exatamente todas essas coisas. Nós temos exemplo de Jesus, quando Ele, no templo, que Ele viu que estavam vendendo um montão de coisa no templo, e Ele fez um chicote, e desse chicote Ele saiu expulsando todo mundo, sem agredir as pessoas, mas expulsando todo aquele, derrubando barraca, colocando para fora os bois, as ovelhas que estavam na casa de Deus, fazendo o que não devia. Comércio. Casa de Deus não é lugar de comércio. Glória a Deus, aleluia. Casa de Deus é lugar de você sentar e aprender. Aprender e colocar em prática se você quiser. É isso mesmo. Porque aquele que não quer não é obrigado, ele não obriga ninguém. Porque se ele obrigasse, não seria Deus. Seria um homem se fazendo passar por Deus. No livro de Colossenses, capítulo 2, Colossenses capítulo 2, versículo 6, que eu anotei aqui.
versículo 6, ele fala: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Repetindo o versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, continuem a viver nele. Amém. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em quem? Pois em Cristo habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Fazer uma reflexão sobre isso, e é muito claro esse texto dessa versão, da versão internacional da Bíblia. E repare que aqui o apóstolo ensina, com a direção do Espírito Santo, que nós não podemos nos deixar ser novamente o quê? Escravizados, manipulados por ninguém. Você permite se você quiser, pessoal. Tem pessoas que não têm limite. Como eu falei, tem pessoas que, pelo fato de estar numa posição, ou ter sido colocado na posição como líder religioso, ele se acha dono da vida das pessoas. Eu particularmente penso que você não tem que pedir minha orientação sobre coisas que você tem que tomar decisão. A decisão é sua. A responsabilidade das suas decisões tem que ser sua. Não importa a idade que você tenha. Aí o que acontece? Essas pessoas é que colocam esse líder religioso numa condição de superioridade. Ele já se acha, e a pessoa ainda coloca. Porque toda direção que qualquer um de nós precise ou precisemos, quem é que pode dar? É Cristo Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Ah, mas Vinícius, eu não tenho o Espírito Santo. Não tem necessidade de você ter sido batizado no Espírito Santo. Ele diz: clama-me e eu te responderei. É só você abrir a sua boca. Da mesma forma que você vai abrir para o homem, abra para Deus. Quem é Jesus para você? É um ser divino que depende de você abrir uma porta para você poder passar e falar com ele dentro de uma sala? A religiosidade faz isso. Faz você pensar que para você falar com Deus você tem que subir o altar. Deus não se agrada de sacrifícios que não sejam o do coração. Não adianta você subir, de você ofertar, de você frequentar todos os dias a igreja, se você é uma pessoa que tem mágoa no seu coração, se você é uma pessoa que a sua vida não dá testemunho de Cristo, você pode abrir a sua boca e falar o que for, porque
ele não vai poder te atender, porque em você falta essa plenitude de Cristo. A plenitude de Cristo está no caráter. A plenitude de Cristo está na seriedade. A plenitude de Cristo está em fazer com que as coisas espirituais, elas sejam espirituais, e não se aproveitar em benefício próprio. Se qualquer um de nós que aqui estamos devemos a alguém, a gente tem que procurar a pessoa. Só quem pode te desobrigar de alguma dívida é o seu credor. Eu sou advogado, especialista em direito do consumidor. Pela lei, a pessoa que deve por 5 anos, o nome dela não pode permanecer mais negativado no serviço de proteção ao crédito. É lei. Ou seja, o nome dela volta a ficar limpo. Mas eu pergunto para você, a dívida ainda existe ou não existe? Claro que existe. Então o fato da lei falar assim, olha, não pode mais, por proteção ao consumidor, o nome da pessoa ficar inscrito num cadastro negativo. Ok. Mas principalmente para aquele que é cristão, não tem essa conversa de fazer de conta que não se lembra. Ou tem? A pergunta inicial: quem é Jesus para você? É espiritualidade ou religiosidade? Então as nossas decisões e a nossa vida tem que condizer com aquilo que Cristo é para você. É simples desse jeito. Não é complicado. É simples desse jeito. E continuando aqui. No versículo 16 fala assim, ó: portanto, não permitam, preste bem atenção nisso. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Essas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Às vezes a pessoa tem uma festinha de família, só ela é cristã, e os demais familiares não são. E ela é convidada para poder ir nessa festinha de família, e ela não vai, porque ela não se mistura com o ímpio. Alguém está ensinando para ela que ela é mais santa do que os outros. Se você quer ganhar os outros para Cristo, você tem que estar no meio deles. É simples assim. As religiões querem afastar. Religiões que principalmente não têm esse encontro com Jesus, elas querem te distanciar do seu convívio familiar, elas querem te distanciar da sua relação pessoal, para que a pessoa seja mais facilmente dominada pelos intentos desses religiosos, manipulados, sugados, usurpados, roubados.
principalmente na sua inocência e pureza espiritual. A pergunta inicial para você: quem é Jesus para você? Continuando aqui, versículo 18: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio que é a nossa salvação. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Essa versão da Bíblia, ela tem uma linguagem simples, direta, muito clara. Eu estou aderindo agora a essa linguagem da Bíblia. Trata-se, versículo 19, trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e único por ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares desse mundo, por quê? Como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Ou seja, você está sempre recebendo ordem dessas pessoas que se dizem ser de Cristo. Todas essas coisas, versículo 22, estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseia em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, porque quem fala de forma tão imponente que a pessoa que é muito mais simples, a pessoa se sente constrangida em discordar daquele pensamento, daquele posicionamento. Ela se sente acuada e com medo de responder: eu não concordo, eu não aceito, isso não está escrito. Continuando, vou ler de novo esse 23. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. O que freia o impulso da carne é a comunhão com o Espírito Santo. O que refreia o impulso da carne é o alimento da palavra de Deus. Jesus, quando foi tentado no corpo, na alma e no espírito, ou seja, fome, orgulho, vaidade, tudo que é inerente a essa coisa chamada ser humano, ele venceu todas elas com a palavra. Porque comunhão, todos nós sabemos, Ele é a própria comunhão. E é assim que a gente vence. Não se deixe ser escravizado por mais ninguém. Finalizo. Quem é Jesus para você? Se você ainda não conseguiu ter essa resposta, vamos orar a Deus, que Ele certamente te dará nessa oração. Que Deus abençoe a igreja. Amém. Com Jesus.